Olá, está começando mais um Painel Saúde, programa que é uma realização do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O tema dessa semana está muito interessante, linfoma, o voo da borboleta. Você vai descobrir por que esse tema, linfoma, o voo da borboleta, do Painel Saúde dessa semana com a doutora Lisa Risse, ela é hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, e também a nossa convidada de hoje, a Patrícia Araújo, que é a responsável pelo O Voo da Borboleta, uma fanpage no Facebook, que você vai conhecer um pouco mais no programa de hoje, conversando com a Patrícia e também com a doutora Lisa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você, Fábio? Tudo bem. Prazer recebê-la novamente. Obrigada. Obrigada, Patrícia, por aceitar nosso convite. Hoje eu acho que é um programa especial, né, Fábio? Com certeza. A gente vai falar um pouquinho mais, sobre linfoma, retomar esse tema que nós já conversamos em vários programas aqui e hoje é de uma maneira especial, né, doutora? Eu acho que sim, eu acho que a Patrícia tem bastante coisa para contar para a gente. Com certeza, né? Acho que tem muita gente querendo saber o que vai ser o tema do programa dessa semana, linfoma, o voo da borboleta, e a Patrícia vai contar um pouquinho para a gente sobre isso e deixar a gente bem informado sobre essa iniciativa que ela teve de criar essa fanpage chamada Linfoma, o Voo da Borboleta. Patrícia, seja bem-vinda ao programa, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, antes da gente conversar um pouquinho mais com a Patrícia, a nossa convidada de hoje, falar sobre linfoma. A gente já conversou aqui no programa, vamos retomar um pouquinho esse assunto, lembrar um pouquinho o que é o linfoma, o que são os linfomas, já que a gente tem mais de um tipo, é isso? É isso. Hoje em dia a gente conhece mais de 40 tipos de linfomas, né, Fábio? E a gente tem que saber a diferença entre eles, o médico patologista, o médico oncologista e o médico oncohematologista, justamente para saber tratar esse linfoma, né? A grande divisão aí é entre os linfomas de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. É a principal divisão. E dentro dos não Hodgkin existem muitos outros subtipos. O que é o linfoma, Fábio? O que a gente pode estar passando para a população de uma maneira bem... não técnica, mas simples, não técnica, não médica. O linfoma é um câncer de uma célula do sangue chamada linfócito. As células do sangue, elas fazem a defesa do nosso corpo. E os linfócitos, eles se acumulam em algumas regiões do nosso corpo, como os gânglios, que são as ínguas, Quando essa célula, chamada linfócito, começa a se dividir de uma maneira descontrolada, porque houve um dano no DNA, um dano genético aí, ocorre o câncer no sistema linfático. E há o aumento dessas ínguas. Na verdade, essa é a grande característica do linfoma, o aumento desses gânglios, dessas ínguas que a gente tem pelo corpo. Mas a verdade é que o linfoma pode crescer em qualquer lugar do nosso corpo, não só nessas regiões onde temos as ínguas, Esse é o mais frequente, mas o linfoma pode ocorrer em qualquer lugar, seja na medula óssea, seja até na pele e em outros órgãos, Hoje em dia a gente já tratou e já viu descrição de linfomas de mama, de testículo, de parótida, Então, a população tem que saber que o linfoma pode crescer em qualquer lugar, mas que o aumento dessas ínguas que a gente consegue palpar na região do pescoço, das axilas e inguinal, da virilha, são os mais frequentes. Os sinais da doença, doutora, são sempre esses. É o crescimento, é perceptível, que aparece como uma íngua? Na grande maioria dos casos, sim. No caso da Patrícia, por exemplo, foi, Patrícia? Conte pra gente como que foi que você fez o diagnóstico do linfoma, Patrícia. Começou em novembro do ano passado, 2014. Eu acordei com um torcicolo do lado direito, muita dor no pescoço. Pensei que pudesse ser uma tensão muscular, realmente, e ficou um nódulo. Pensei que era um nódulo de tensão muscular. E aquele nódulo não sumia e eu tinha muita coceira no corpo também, que é um dos sintomas que podem acontecer. É um dos sintomas do linfoma. Coceira também? O prurido pelo corpo, sim. Você acordou com essa dor que parecia um torcicolo? Parecia um torcicolo. Aí, quantos dias, quanto tempo você levou para perceber que algo estava errado, a dor passava? Como é que era esse sintomas? A dor passou no dia.
Só que eu percebi o carocinho. Então aquilo ali... No pescoço? Isso, no pescoço. Pensei que pudesse ser um nódulo de tensão muscular mesmo, mas aquilo ali não passava e não era doloroso. Eu apalpava e não sentia dor, diferente de quando você tem uma tensão muscular e fica dolorido. E eu comecei a ficar preocupada, eu passei por alguns médicos e parecia que aquilo não era muito importante, que não parecia que ia desaparecer, foi o que me disseram. Até que em fevereiro eu passei com um especialista de cabeça e pescoço. E ele pediu um ultrassom, e no ultrassom apareceu os linfonodos aumentados, tinha um que tinha quase 3 centímetros já. E ele falou, olha, Patrícia, a gente vai ter que extrair um deles para fazer a biópsia. Aí nesse dia, pelo CID que ele colocou no atestado, eu percebi que era o tumor. E você já conhecia, você já tinha ouvido falar, porque você é jovem, né, não tinha passado por, acho que nenhum problema assim de saúde, você já tinha ouvido falar em linfomas? Não conheci o linfoma, mas eu comecei a pesquisar. Tá. Na internet, aí eu vi que poderia ser o linfoma. Que era, que então, quando o médico que pediu o ultrassom, ele foi investigando, eu já imaginei que pudesse ser um linfoma Hodgkin ou não Hodgkin, não tinha como saber. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, eu sou muito curiosa. E aí me preparar também para um diagnóstico, né? Fiquei muito nervosa até receber o diagnóstico mesmo, naquela incerteza, o que será que eu tenho? Então isso gera um nervosismo, um sofrimento, até que eu recebi o diagnóstico, veio o resultado da biópsia, não era conclusivo, mas que eu vi que era suspeita, na mesma hora, nossa, eu fiquei muito nervosa, porque eu sabia pelas pesquisas, pelos sintomas, que poderia ser. Mas pegar o exame, ver aquilo materializado nas minhas mãos, deu um nervoso. Ter a certeza ali que realmente é. Eu estava no trabalho, então, e no mesmo dia eu tinha consulta com o médico que me atendeu. Aí ele já encaminhou para oncologista, né, para começar o tratamento. E aí eu fiquei aliviada, porque eu já sabia que eu tinha, então agora é seguir adiante, buscar a cura, buscar o tratamento. Graças a Deus eu vi que tinha tratamento, a chance de cura também era bem alta, então eu fiquei mais tranquila. Você estava no trabalho, sua profissão é? Analista contábil. Tá. E como é que foi? Você conseguiu ali, você teve suporte para ficar, para permanecer? Quem soube primeiro? Você procurou família, amigos? Como é que foi? Depois que você teve a confirmação que realmente era um linfoma. Os colegas do trabalho já estavam acompanhando, os mais próximos. Então, na hora, aquela reação que eu tive, né, que eu fiquei muito nervosa, já vieram conversar comigo, conversei com o meu chefe também. Como eu tinha consulta, acabei me ausentando da empresa mais cedo. E a família também já estava acompanhando toda a minha suspeita, né, tentando me fortalecer, alguns amigos mais próximos também. Você é casada? Não. Aí a família, pai, mãe. Os meus irmãos. Uhum. Doutora, isso que a Patrícia está contando para a gente fica assim visualizando a cena, como tudo aconteceu, ela recebendo o diagnóstico, contando para os amigos, para a família, pai, irmãos. Esse nervosismo é muito natural e muito comum, né? Sim. Receber o diagnóstico, conhecer pouco da doença e se perguntar, né, o que eu vou fazer agora? Quais serão os próximos passos? Acho que isso é comum. A senhora deve acompanhar, né, e ter muitos relatos iguais. A primeira consulta eu acho que é sempre uma das mais complicadas, né? Dar o diagnóstico, o paciente receber, né, o diagnóstico, chegar, né, numa clínica de oncologia, tudo isso causa muita ansiedade, muito medo, né? Mas eu acho que a informação ajuda, né? Quando a Patrícia chegou, ela já sabia muita coisa da doença, né? Então a informação, a boa informação, né, que a gente pode ter na internet e com outras pessoas também, eu acho que ajudou bastante a Patrícia, né? O desconhecido eu acho que causa mais medo. Medo, né? Não é? A Patrícia contou que ela foi, pesquisou, né? Ela foi assim, ficar por dentro do que era linfoma, como que seria um tratamento, quais os sintomas, né? Tudo isso. Eu acho que o ser humano, ele é assim, né? De querer saber e ir buscar, se informar
para conhecer um pouquinho mais, né? Nem todos, Nem né? todos? Fábio, a grande maioria dos pacientes, sim, busca, né? Alguns buscam o conhecimento através do médico, né? Não são todos que buscam a internet, mesmo porque... Por medo? Por medo, ou a gente sabe que na internet nem tudo que está escrito também é correto, nem todos os sites são... Tem muitos mitos, né? Isso, exatamente, eu já falei, né? E falo para os pacientes, olha, procure se informar naquele site, que são sites que vão te dar informações corretas, né? Informações seguras, porque senão tem muita coisa, né? Hoje em dia como o INCA, né? Que é o Instituto Nacional o do INCA, Câncer. a Abrale, eu acho que são sites ótimos, né? de referência, que o paciente consegue informações corretas, né? E mesmo depoimento de outros pacientes, né? E tudo mais. Mas assim, tem pacientes que também não querem falar muito sobre o assunto, né, Fábio? Então a gente tem que sentir cada paciente, cada família, né? Não são todos iguais, né? É isso que eu sempre falo. É de pessoa para pessoa, sim, né? A gente não trata a doença, a gente trata o doente, né? Como cada um é muito Lida diferente, com o assunto, né? muito diferente. E cada um recebe Cada um recebe de né? uma maneira, cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem aí para lidar com isso também, né? Muito interessante. O programa Painel Saúde dessa semana está falando sobre linfoma, o voo da borboleta. Você que sintonizou o programa agora, o Voo da Borboleta, é uma fanpage criada pela Patrícia, nossa convidada de hoje, que recebeu o diagnóstico de linfoma, está aqui conversando com a gente. A gente vai falar no decorrer do programa muito ainda sobre isso, não saia daí. Se você tem alguma dúvida, o nosso e-mail está sempre à sua disposição, está aí aparecendo na tela, é painelsaude@gmail.com. Não saia daí, um breve intervalo, voltamos já já. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o Painel Saúde, que essa semana fala sobre linfoma e hoje, de forma especial, linfoma, o voo da borboleta. Você vai descobrir daqui a pouco um pouquinho mais sobre esse tema que a gente está conversando, por que linfoma, o voo da borboleta. Hoje a gente recebe com muito prazer a doutora Lisa Risse, ela é hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, e também a nossa convidada Patrícia Araújo, que está aqui contando um pouquinho como é que foi receber o diagnóstico de linfoma, como é que ela lidou com tudo isso. E, doutora Lisa, a gente conversava no intervalo, a Patrícia falou um pouquinho no primeiro bloco sobre os sintomas que ela apresentou, né? Que era dor no pescoço, parecia um torcicolo, coceira também, que são os sintomas dos linfomas. Tem outros sintomas também? Sim. A Patrícia não apresentou alguns outros sintomas que são bem clássicos, né, de linfomas. Perda de peso, a sudorese noturna, os suores noturnos, né? E a febre, que normalmente é uma febrícula que vem no final da tarde, começo da noite, tá? É importante lembrar também, Fábio, que alguns pacientes não notam o aumento dos gânglios mais superficialmente, né? Como foi o caso da Patrícia. Porque alguns gânglios eles podem crescer em regiões internas onde a gente não tem como estar palpando. Por exemplo, a região aqui do mediastino, que fica entre pulmão e coração. E pode causar uma tosse seca, pode causar falta de ar, é muito importante, né? Na região do abdômen também, causando dor abdominal. Então, o linfoma, na verdade, ele tem muitas faces, né? Ele pode se apresentar de diversas maneiras. Então, o que eu posso estar orientando, na verdade,
procure seu médico se você sentir qualquer coisa diferente, emagrecimento de forma inexplicável, febre que não ligada a uma infecção, né? Suores noturnos, são realmente características de doenças malignas relacionadas ao sistema linfático. Interessante. Patrícia, você hoje recebeu o diagnóstico, contou como é que foi, como é que está hoje a sua vida, como é que você está nas suas atividades diárias, como é que você está em tratamento, como é que você está hoje? Eu estou começando o tratamento ainda, vou para a terceira aplicação de químios, serão 12 no total. E a vida muda totalmente. A rotina que a gente tem deixa de existir. Eu me afastei do trabalho porque não teria como retomar mesmo, porque tem os efeitos colaterais, teria que ficar praticamente uma semana afastada e depois retornar. Então acaba prejudicando até mesmo os outros departamentos, os outros colegas, né? E tem a questão do comprometimento, né? Pensei bastante nisso, então optei pelo afastamento mesmo. Você optou pelo afastamento, está fazendo o tratamento, sessões de químio, mas a gente percebe, né, conversando com você, que a Patrícia, né, está com uma vida normal, né, doutora? Ela está fazendo o tratamento, mas, né, a gente descobriu que a Patrícia tem linfoma, né, conversando com a Patrícia, sabendo da história dela, mas olhando para a Patrícia, ela tem, né, ela uma vida ótima, normal, né? Eu acho que a Patrícia sempre teve, eu acho que desde da primeira consulta, uma serenidade, um equilíbrio impressionantes, tá? É realmente impressionante. Deu para perceber acessando a fanpage que ela criou, as postagens, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas assim, aceitação, né? Explicar para a família, explicar para o filho, né? Saber das suas limitações, o que eu devo, o que eu não devo comer, o que eu devo, o que eu não devo fazer, né? Isso é muito importante. Você tocou num ponto, assim, uma palavra interessante que chamou bastante atenção, aceitação. O caminho é esse, você receber um diagnóstico, seja aqui dentro do tema que a gente está abordando hoje, linfoma, um tipo de câncer, seja de uma outra patologia. O caminho é esse, aceitar, fica mais fácil o tratamento? Eu acho que em tudo na vida, né, Fábio? Aceitar a condição que lhe é imposta nesse momento é a única atitude que a gente pode fazer, né, para melhorar. E o que eu posso fazer daqui para frente? É o que eu falo para os pacientes. Você vai ter que passar por isso. Vamos passar do melhor modo possível. Né? Então, se você aceita isso, a coisa parece que flui, né? Agora, nem todo mundo tem essa, né, essa capacidade de... É difícil, né, Fábio? De entender também, sim, né? Porque para aceitar você precisa entender tudo o que está acontecendo, sim, né? E a gente não sabe o que se passa na vida daquela pessoa, o que essa pessoa passou até hoje, como que é o núcleo familiar dessa pessoa. Não, contexto social, sim, né? Cada pessoa é um ser humano diferente, vai ser um doente diferente, não é porque tem o mesmo diagnóstico que vai se comportar da mesma forma, né? Então, a Patrícia, numa das primeiras consultas, ela me perguntou, eu vou sentir náusea, eu vou ter muito, né, mal-estar? Eu falo, olha, é muito variável, tem pacientes que não têm, né? E tem pacientes que têm. Então, e como, né, eu posso agir diante disso, né, Patrícia? Então, isso eu achei sempre muito, muito interessante, né? E eu consigo visualizar isso em muitos pacientes, né, Fábio? E acho fantástico. Que bacana. Patrícia, a doutora comentou agora sobre essa questão da aceitação. Cada paciente recebe isso de uma forma. Com você foi assim? Foi mais fácil? Você teve essa facilidade em aceitar? Sim, porque eu acredito que a gente pode transformar uma adversidade em uma oportunidade de aprendizado e até mesmo uma evolução espiritual e auxiliar aqueles outros que nos acompanham também. Então, eu, em vez de sofrer, ter uma não aceitação e pensar, meu Deus, eu estou com câncer, agora minha vida acabou. Minha vida acabaria ali. Mas não, eu pensei, não, eu vou vencer. Isso aí tem tratamento, né? Já não é uma coisa desconhecida, porque realmente a gente tem medo do desconhecido.
E a partir do momento que você toma conhecimento do que você tem, e que tem tratamento e que está sendo muito bem tratado também pela doutora Lisa, que é excelente, sai a preocupação. A gente sabe que vai ter força para suportar e para superar também. Tem o apoio da família, dos amigos, que também é muito importante. E até mesmo pessoas desconhecidas que acabam conhecendo a história e acabam até formando novas amizades. Eu estou vendo aqui pela fanpage que você criou, você falou de aceitar, de uma evolução espiritual, e uma das suas postagens está aqui, fé. É assim, você coloca o pé e Deus coloca o chão. Foi mais ou menos assim com você? Foi exatamente. Eu sabia que não teria que ter medo, não teria que ter sofrimento, que isso seria uma escolha minha. Eu escolhi viver, eu escolhi superar, eu escolhi aprender e auxiliar as outras pessoas também. Que eu acho que a partir do conhecimento que a gente tem, da postura, a gente pode auxiliar outras pessoas, porque nem todas, né, têm essa mesma postura. Infelizmente, algumas se fecham, algumas não aceitam, e é muita dificuldade que elas passam. Então, eu preferi optar por essa aceitação e também ajudar o próximo na medida que eu posso. Doutora, quando nós falamos sobre a questão fé, ela passa a ser um complemento ali na doença? Tem a importância de você ter uma religião, você ter uma crença, né, participar de alguma religião em si, né, seja das mais variadas denominações, isso soma no tratamento? Soma. E como soma? Muito importante, Fábio. Você acreditar, você ter a sua religião, acreditar no que for, mas acreditar realmente, né, eu acho que faz toda a diferença no tratamento, pós-tratamento também, é muito importante. Que bacana. E o nosso tema de hoje, linfoma ou voo da borboleta, é justamente em razão da história da Patrícia Araújo, que é a nossa convidada de hoje, que recebeu o diagnóstico de linfoma e criou no Facebook, que você está acompanhando aí na tela, essa interessante fanpage chamada Linfoma ou Voo da Borboleta. Doutora Lisa, quando você ficou sabendo, né, que a Patrícia tinha criado essa fanpage, qual foi assim a primeira reação? Eu achei muito interessante, né? Ela vai estar contando um pouquinho aí pra gente por que ela fez, né? Na primeira consulta ela começou a me contar a história dela e daí o porquê desse nome, né? O porquê de estar fazendo isso, eu achei muito interessante. Inclusive eu estava conferindo aqui, vendo algumas postagens, aí a gente já conta com 700 curtidas e muito bacana a forma com que ela, né, conta aqui, né, o dia a dia, como é que aconteceu e o desenrolar, né? Eu acho que a Patrícia, ela ajuda muita gente porque ela coloca de uma forma muito simples, claro, e objetiva, didática, objetiva mesmo, né? Olha, hoje fui fazer o PET scan, né? O que é o PET scan? Né? Hoje a quimioterapia, o implante do catéter. E com fotos ainda, com fotos. Então, assim, tira aquele, né, medo, aquela coisa mística que as pessoas não sabem muito bem, né, o que é, né? É uma coisa, né, tem tanta gente que vai para a sala de quimioterapia com aquele medo e fala, nossa, doutora, não era nada daquilo. Então, o quanto, né, uma foto, um relato... Uma mensagem... né, ajuda alguém que está lá se sentindo sozinho. E passando pelo mesmo problema. Porque quando você dá o diagnóstico para alguém dessa doença, você provavelmente se sente muito só. É isso que os pacientes me dizem, né? Parece que é só você que está. E eu falo, olha, tem tanta gente, né? Então, uma página como essa, né, Patrícia, quanta gente você não conheceu aí, né, que passou, que está passando. Pessoas ela também não está ajudando. Ajudando, com certeza. Doutora, nosso tempo está aí, a Fabiana Marins, nossa produtora, já sinalizou, a gente tem aí menos de um minuto, a gente pode continuar na próxima semana falando um pouquinho sobre isso e falando um pouco mais, né, sobre linfoma ou voo da borboleta, que é a fanpage criada pela Patrícia. Pode ser? Lógico. Vamos. Recado dado, qualquer problema é sempre procurar um médico? Sempre procure seu médico. Que bom, obrigado pela sua presença. Obrigada, Semana Fábio. que vem a gente retoma esse assunto. Boa noite. Patrícia, obrigado pela sua presença. A gente retoma esse assunto na próxima semana, conversando aqui um pouquinho mais sobre essa sua ideia de criar essa fanpage chamada Linfoma ou Voo da Borboleta. Obrigado pela presença. Obrigada, Fábio.
O programa Painel Saúde volta na próxima terça-feira às 10 da noite. Se você ficou com alguma dúvida, o nosso e-mail fica aí à sua disposição. Participe com a gente, envie sua sugestão, opinião é sempre muito bem-vinda. painelsaude@gmail.com. A realização é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Para você, uma boa semana. Até a próxima terça. Um abraço. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.